versículo que foi colocado, o trecho da Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pergunte para 3 jovens aí que estão do seu lado: você sabe o que é isso? Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se Deus te desse um cheque em branco. Olha, o cheque de Deus nunca é sem fundos. Sempre o cheque de Deus é muito maior do que imagina o nosso coração. A Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, tu entrou aqui de sábado, talvez preocupado com uma conta que você tem que pagar, com uma situação pessoal, uma angústia, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema familiar, um problema conjugal, enfim, um problema com o filho, com o pai, que talvez teu pai tenha um problema de alcoolismo, de drogas. E às vezes você nem se lembra mais disso. Você está pensando: o apóstolo já estragou a minha bênção, já fez eu me lembrar. Mas, queridos, o que Deus está falando aqui? Se tu buscar o meu reino, se você priorizar o meu reino, a minha justiça, tudo, diga comigo, tudo. Você sabe o que isso quer dizer na teologia? Pergunta assim: você sabe o que isso quer dizer? Tudo que você desejar te será acrescentado. E infelizmente, nós no dia a dia começamos a buscar muitas coisas. Estamos preocupados, como diz o texto, no que beber, no que comer, no que vestir. Em tantas coisas, o que o fulano pensa de mim. Alguns aqui preocupados com a sogra, outros preocupados com a faculdade. E Deus diz: ei, olha para o reino de Deus, olha para o meu reino. Você só precisa olhar, focar no meu reino. E todas as outras coisas eu vou te dar, eu já tenho na minha mão. Eu tenho na minha mão a cura que você precisa. Eu tenho na minha mão a solução para o teu problema familiar. Eu tenho na minha mão a solução para o teu problema conjugal. Eu tenho na minha mão a solução para o teu problema financeiro, para a pobreza. Eu tenho na minha mão. E Senhor, por que o Senhor não me dá? Ele está te dizendo hoje: oh meu querido, eu já te dei há milhares de anos atrás. Eu já te dei isso quando eu morri na cruz por você. Quando eu morri na cruz por você. Eu já te dei a tua família restaurada. Eu já te dei a libertação das drogas. Eu já te dei alegria, paz. Você tem direito a tudo isso.
Eu tenho aqui nas minhas mãos R$ 100. Quero saber quem gostaria de ter esses R$ 100. Quem foi esperto teve. Entendeu agora o que é ter direito e o que é tomar posse? Qualquer pessoa que se levantasse aqui e viesse pegar esse dinheiro, o dinheiro era seu. Todos aqui tinham direito a esse dinheiro. Mas só um se levantou e tomou posse. Só um se levantou e tomou posse. É isso que aconteceu com Jesus na cruz. Ele não morreu à toa. Quando ele morreu na cruz, ele já conquistou tudo para nós. Nós temos direito a tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Isso é fato. Mas quem é que está tomando posse? Quem é que já está tomando posse de um lar abençoado? De uma casa próspera? Não. A maioria de nós está preocupado com coisas que Deus já nos deu há muito tempo. Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O que é que o senhor está falando, apóstolo? Que a gente não tem que trabalhar assim. Principalmente quem quer constituir família. Eu falei hoje de manhã, tem que trabalhar. Mas não vai ser o teu patrão que vai te sustentar. Não vai ser você largando totalmente a tua responsabilidade no reino de Deus, como muitos fazem. A apóstola Margarete, na pregação dela, falou uma coisa que é triste, mas é verdade. A maioria das pessoas que se casam nas nossas igrejas se apagam. Às vezes a gente diz, poxa, esse jovem é tão abençoado na obra de Deus, essas jovens vão se casar, vão ser bênção. Se apagam. Largam célula. Ah, não, agora a gente tem que trabalhar. A gente tem que ralar. A gente não tem, porque a Bíblia diz que a gente primeiro tem que cuidar da nossa casa e depois da obra de Deus. Mas, queridos, tudo é obra de Deus. Você cuidar da sua família também é obra de Deus. Entenda isso. Como é que você vai ter uma família abençoada se você não está abençoando outras famílias? Muita gente acha que vai ter uma família abençoada sem abençoar outras famílias. O lado dos meus pais está aqui, a minha mãe, ela falou isso também. Que o lado dela era um milagre. Que eles começaram a buscar Jesus porque o casamento estava se acabando. Eu sempre fui o filho mais velho, fui testemunha de muitas coisas. Mas realmente, o nosso lar mudou, a nossa família mudou. Quando a nossa família decidiu abençoar outras famílias. Decidiu abrir uma célula. Decidiu evangelizar. Decidiu pregar a palavra. Eu me lembro que quando o papai estava para se aposentar, o banco ofereceu para ele o dobro do salário dele. Porque ele era um bom funcionário. O dobro do salário ali, a gente te paga o dobro para ti não te aposentar. Ele disse, eu não ficarei mais um dia. Porque ele estava agoniado para ter tempo para a obra de Deus.
E hoje, qual lugar a obra de Deus está na sua vida? Esses dias você foi ministrado, e agora na presença do Espírito Santo que está em você, dentro de você responda isso. Quando eu cheguei aqui, qual é o lugar que a obra de Deus está tendo na minha vida? É o tempo que sobra? Eu não vou em tal culto porque eu chego muito cansado do trabalho. Só vive cansado para Deus. Quanto tempo você não fala de Jesus para uma pessoa? Você não decide amar. Queridos, como muitos aqui, eu sou uma pessoa muito ocupada. Tenho muita coisa para fazer. Muitos afazeres. Hoje eu vejo as pessoas enchendo a boca e dizendo: eu faço parte de uma família atípica. Família atípica eu tenho. Peguei 4 crianças e adotei. Não me importando o trabalho que eles poderiam me dar, o preço do abandono que vinha na vida deles, através da orfandade. E são 4. Criei todos os meus filhos com a apóstola Samira na igreja. A mamãe sempre falava isso quando começou a nossa igreja para os pais. Pegue um livrinho, compre um lápis de cera, coloque seu filho lá no banco do seu lado, mas traga ele. Filho não é impedimento de buscar Deus. E assim todos os meus filhos foram criados na casa de Deus. Todos são bons meninos. Às vezes eu vejo cada filho de sangue envergonhando tanto seus pais, desrespeitando tanto seus pais. Meus filhos são do coração, mas eles nunca me envergonharam. Por quê? Porque eu sou bonzão? Porque eu sou melhor? Não, porque eu crio meus filhos na obra de Deus. Eu sempre criei meus filhos na casa do Senhor. Eu não faço nada no domingo, porque domingo é o dia que a maioria de nós estamos de folga, não temos trabalho. E eu dedico o domingo sempre para as coisas de Deus, para a igreja. Hoje, eu estou aqui, vamos encerrar esse congresso. Eu quero falar de uma igreja de guerreiros. Hoje, está se criando uma geração de pessoas muito fracas, intocáveis, parece casca de ovo, qualquer coisa se quebra, não aceita mais um confronto. E quando vem a primeira adversidade da vida, estou deprimido, vou me cortar, vou me matar, vou me jogar, não sei da onde. Querido, você tem Jesus. Você já tem tudo. Tudo, tudo, tudo. E o que está faltando para esse tudo de Deus se manifestar na sua vida? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Faça do seu trabalho o reino de Deus. Da sua faculdade o reino de Deus. Ao invés de estar rindo de piadinha imoral na hora do almoço, reúne uma célula lá. Fale de Deus. Se comprometa com o Senhor. Deixa todo mundo saber que você é crente mesmo. Que você é servo de Deus, serva de Deus. Não importa onde seja, no seu trabalho, na faculdade, na escola, na sua rua. Não importa. Seja comprometido com o Senhor. Quando seu coração está aberto para Deus, quando você se permite ser curado, como a gente falou hoje de manhã, então o reino de Deus vai expandir de dentro de você. E como disse a apóstola Suzana, pessoa curubenta não frutifica, mas pessoa curada, a prova que ela está curada é que ela frutifica. Ela frutifica. Então hoje Deus está esperando uma igreja de guerreiros. Uma igreja que se levanta. Uma igreja que está aqui na palavra de Deus. Eu quero ler para você. Que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Abraão era rico, sim ou não? Era ou não? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele nunca fez casas suntuosas, porque ele sabia que ele não era dessa terra. Ele esperava a pátria que havia de vir. Ele sabia que ele era cidadão do céu. Ele não estava preso nas coisas da terra. Uma vez Deus chegou com Abraão e disse: Abraão, eu vou te fazer mais rico ainda, vou te dar mais riqueza ainda, mais isso, mais aquilo. Abraão olhou para Deus, o cara, para fazer isso tem que ter muita intimidade com Deus. E disse: o que me adianta tu me dares mais riqueza, se quem vai herdar isso é um servo da minha casa, Damasceno Eliezer? Porque tu não tens me dado filhos. Eu quero uma nação. Eu quero um filho. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero um povo para ti. Eu quero constituir um povo para ti. Abraão ficou mais pobre por causa disso. A Bíblia diz que as riquezas dele multiplicaram. Por quê? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Ele ficou mais rico ainda. A palavra de Deus diz que Isaac herdou as bênçãos de Abraão. E todo final de tarde, Isaac andava e orava a Deus e meditava no campo, andando nas plantações. E às vezes as pessoas vinham para entupir o poço dele,
de água, entupir para tentar destruir a sua plantação. E ele plantava de novo e colhia 100 vezes mais. Por quê? Porque ele era melhor que eu e você. Jesus nem tinha vindo ainda, porque ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus. Ele era o filho da promessa. Ele sabia quem ele era. E quem é você? Você é o filho da promessa. Você é um daqueles que a palavra de Deus diz que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ao contrário das outras cartas, não teve saudação final, porque ele continua hoje, ele ainda continua hoje. A palavra não acabou nos feitos dos apóstolos, nos feitos daqueles homens daquela época. Hoje Deus espera que o seu reino seja expandido na terra através da sua igreja. A sua igreja não é esse prédio de ferragem, de madeira. Isso aqui é a congregação dos justos. A igreja do Senhor sou eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sacode aí 3 jovens e diga: nós somos o templo do Espírito Santo. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Abre o teu coração para o reino. Leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Diga: eu quero ir mais alto. Diga ao Senhor: mais alto, preciso, bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço. Deixa Jesus te abraçar agora. Teu perfume, enche-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti. A pergunta que não quer calar é: cadê os Daniéis deste século? Cadê aqueles jovens que decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei da Babilônia, com o mundo, com as coisas do mundo? E disse: eu prefiro comer verdura. Eu prefiro ficar comendo verdura do que me contaminar com vinho da Babilônia, com as mulheres da Babilônia, com os manjares do rei. O que está te empolgando hoje? É porque o teu patrão está te considerando? Porque você tem um ingresso, uma cadeira cativa para ver o jogo do Remo, do Paysandu, não sei aonde? É isso que te alegra? Ou porque o teu nome está rolando no reino dos céus?
ou porque o teu nome está escrito com letras de ouro no reino dos céus, na passarela dos céus. O que é que está te portando hoje? O que é que está fazendo você se afastar de Deus? É uma imoralidade? É um adultério? É uma menininha, um rapazinho? Quero falar hoje uma coisa que parece pesada. Quem crê aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, levante a mão. Você crê? Quem crê aqui que a palavra de Deus é a verdade suprema, levante a mão. Então escute aqui, você jovem, que o diabo está soprando na tua mente e dizendo que você não é homem, você é uma mulher que nasceu no corpo de homem, ou que você é um homem que nasceu no corpo de mulher. Eu quero que você entenda, quem fez o teu sexo foi Deus. E se Ele te fez macho, você é macho. E se Ele te fez fêmea, você é fêmea. O resto é mentira. O resto é mentira. A verdade é o que diz a palavra de Deus. Não tem negócio de binário, teologia de gênero. A verdade, diga comigo, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o que Deus diz ao meu respeito. Então, se você nasceu com uma florzinha entre as pernas, você é mulher, você é fêmea. Se você nasceu com uma lombriguinha, por menor que seja, você é homem. Você é macho. E se você é macho, Deus te fez para ter uma esposa. E se você é fêmea, Deus te fez para ter um marido. Essa é a verdade de Deus. Diga comigo, o resto é mentira de Satanás. A verdade é o que está escrito aqui. Dizem, isso aí foi escrito por não sei quem, isso aqui não tem. O fato é que quantas vezes já tentaram destruir a palavra? Quantas vezes já tentaram, houve a era negra da história, tentaram queimar todas as Bíblias. Conseguiram? Não lá acharam uma no cofre. Porque a palavra de Deus, este livro ainda tem sido um dos livros mais lidos na face da terra. Jesus continua salvando hoje. Ele continua vivo. Mas Ele já fez a sua parte. Ele veio a esse mundo como um cachorro, pior que isso. Porque um homem se transformar num cachorro é muito menor do que um Deus se transformar num homem. E a palavra de Deus diz que Ele se esvaziou da sua forma de Deus. Não usurpou, não ligou de ser igual a Deus, e se fez homem para nos salvar. E quando disseram, os romanos querem te matar, sei quem quer te matar, Jesus disse, ninguém está me matando, ninguém tem poder para isso. Se eu clamar ao Pai, Ele manda 2 anjos, destrói tudo isso aqui. Eu estou dando a minha vida, porque eu quero dar voluntariamente, porque eu amo vocês. Eu te amo, Helder. Eu te amo, José, João, Francisco, Maria, Rita.
eu dei a minha vida voluntariamente. Jesus foi um guerreiro. Porque hoje está tendo ansiedade no meio dos jovens de Deus, depressão, essas síndrome do pânico, porque o reino de Deus não está expandindo dentro de você. É só eu, a minha casa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir isso. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o desejo que você tem no seu coração? Ele é justo? Ele é verdadeiro? Você quer que ele se realize? Te agrada do Senhor. Faz o que você pode pelo reino dele. Faz o que você pode para que vidas cheguem até ele. Isso você está expandindo. Daniel decidiu não se contaminar. Daniel foi um jovem de oração e a palavra de Deus diz que ele comprou, arrumou uma casa em que a janela da casa dava para a direção de Israel. E ele orava 3 vezes ao dia. Senhor, liberta o nosso povo. E um dia o rei deu um decreto que quem adorasse outro Deus, que não fosse ele, a estátua dele, quem orasse para outro Deus, seria jogado na cova dos leões. Daniel continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia todos os dias. O apóstolo Sandro fez uma pergunta. Ele disse, e se vier de novo a perseguição? E se a igreja fechar? Se tiver que se reunir 5 ali, 5 aqui, numa casa ali, secreto, quantos continuarão servindo a Deus? Quantos não vão parar porque tem medo do leão? O falso leão. E o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Nabucodonosor não conseguia dormir. Andava para um lado e para o outro. Andava para o lado porque ele sabia que ele era um homem justo. Bom. Ele disse, de madrugada ele disse, Daniel, filho do Deus vivo. Olha como ele era conhecido. Daniel, filho do Deus vivo, será que o teu Deus pôde te salvar? Ele disse, ó rei, vive para sempre. Meu Deus mandou seus anjos e tampou a boca do leão. E aquele rei com aquela ira, tirou Daniel, mandou tirar Daniel dali e jogar quem o induziu a fazer aquilo. E naquela mesma hora os leões devoraram aquelas pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Quando você se levanta por Deus, pode até te jogar na cova dos leões. Pode até te jogar na fornalha de fogo. Mas o quarto homem estará com você. Aleluia! Irmão, ser abençoado não é não ter problemas, não é não enfrentar. O reino dos céus é para soldados, é para guerreiros. Não é para quem diz, vou desistir do meu lar. Vou desistir da minha família. Água mesmo. Não. Obrigado. Porque ter uma mãe dessa, né? O
de Deus não é para nego frouxo. Que diz, oh Deus, eu não quero enfrentar problemas, eu não quero ter dificuldade. Então, não é para você. O reino de Deus é para pessoas corajosas, que riem na cara do perigo. Hoje, quando eu enfrento um problema, eu já penso assim: eu estou enfrentando esse problema porque Deus quer que daqui a alguns dias eu ache graça disso. Eu acho graça disso. Cadê as Estés dessa geração? A Esther, uma órfã, foi criada pelo seu tio. E de repente, foi falado: tu és a única que pode chegar perto do rei. Não importa se ele não te procura ao tempo. Não importa se tu não está autorizado. Tu és a única que pode salvar o teu povo do extermínio. O povo de Deus do extermínio. E ela mostra que era uma jovem de Deus. Que ela disse: olha, manda todo mundo jejuar e orar por 3 dias. E eu quero ler essa palavra, porque Deus falou muito comigo através disso, né? Deus falou muito comigo. Está aqui no livro de Esté, capítulo 4, versículo 16. Anote aí, você, irmã, que é uma mulher medrosa. Você jovem que morre de medo de morrer, porque não tem certeza da sua salvação. Porque está longe do propósito de Deus. Ela diz assim: irei ter com o rei, ainda que contra a lei. Ainda que contra a lei. Ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Está escrito aí na sua Bíblia? Em algumas linguagens: se eu morrer, morri. Cadê as Estés dessa geração? Cadê as Rutes? Noemi fez o que muita gente está fazendo. Santa Catarina está melhor. Não sei aonde. Eu vou sair, como a apóstola Suzana falou, do meu estado. Vou viajar, não sei para onde. Porque estava apertado em Israel. A Bíblia diz que Deus estava apertando o povo. E Noemi com a sua família: vamos lá. Vamos lá para a pátria gentia. E saíram da presença de Deus. Saíram do centro da vontade de Deus. Lá ela perdeu o marido. Ela perdeu os filhos, os 2 morreram. Aí ela ouviu falar que Deus se lembrou da sua terra e estava prosperando o seu povo. Ei, ouça o que eu vou te dizer. Não importa o teste que você passe, lembre-se do que eu vou te falar agora. Deus sempre se lembra da sua terra. Deus sempre se lembra dos seus filhos. Deus sempre vai se lembrar de você. E aquela mulher voltou e disse para suas 2 noras, Orfa e Ruth:
e disse: olha, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que o brasileiro é engraçado, ele bota nome sem saber o significado. Esse nome Mara quer dizer amargura, amargo. Chame de Mara, porque a partir de hoje eu sou uma pessoa amarga. E ela disse, chamou as duas e disse: minhas filhas, voltem para os deuses de vocês, para a terra de vocês, porque o meu povo não aceita estrangeira. E ainda que eu dissesse hoje que eu tenho esperança de ter um filho, vocês esperariam até o meu filho ter idade para casar com vocês? E quantos anos vocês teriam? E nenhum jovem da minha terra vai querer casar com vocês. Orfa, a Bíblia diz que abraçou a sua sogra, chorou e voltou para os seus deuses. Quem é Orfa? Ninguém sabe o que deu dela. Mas Ruth olhou para ela e disse: não insista para que eu me afaste de ti. Porque aonde tu fores eu irei contigo. Aonde tu dormires eu dormirei. E aonde tu morreres eu morrerei do teu lado. Mas não vou te abandonar, nem o teu Deus. Não importa se nem o homem vai me querer. Guerreira, guerreira. Sabe o que aconteceu com ela? Você sabe o que aconteceu com Ruth? Eu vou ler o que aconteceu com ela. Está na Bíblia. Mateus, capítulo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo. E diz assim: Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Descendência dela, da descendência dela veio Jesus. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Olha que decisão pelo reino. Olha que decisão. O que isso custou a Ruth? Ela foi a avó de Jessé, bisavó de Davi. Jesus, raiz de Jessé, filho de Davi. Jesus veio da descendência de Ruth, com Boaz. Uma mulher que era gentia, que tinha tudo para não ser nada. Mas ela fez uma escolha, e essa escolha colocou ela entre as matriarcas da fé. Diga assim: aleluia, Senhor. Obrigado porque eu posso estar ouvindo isso. Diga assim: obrigado, Pai. Por que você está trocando Jesus por um Joãozinho qualquer? Por uma Mariazinha qualquer? Você faz parte da aliança de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você faz parte da herança de Deus. Entre milhares e milhares de pessoas, o Senhor te escolheu.
escolheu a tua casa, a tua família. Teus filhos herdarão a terra. Cadê os Josés dessa geração? Hoje qualquer coisinha, eu acho que Deus me abandonou. José foi preso, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, como diz a apóstola Susana. Foi lá na casa de Potifar, como escravo. E lá, Deus prosperou Potifar, a Bíblia diz, por causa de José. Quem não negocia o reino de Deus é próspero. É próspero. Aonde chega, vai abençoando. Tem crente que sai da presença de Deus, chega numa empresa, a empresa tem anos e anos e anos, ela quebra no outro dia. Que você está longe do propósito. Você está longe do propósito. Não saia da terra que o Senhor te botou. Não saia da presença do Senhor. Não saia de perto dos seus pastores, das pessoas que te pregaram a palavra. Elas têm cura para você. Não saia de perto da onde o Senhor te plantou, e a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto à corrente das águas. Nós somos coluna na casa do Senhor. Querido, você está vendo essas duas barras de ferro aqui, essa e essa? Você sabe o que acontece se eu mandar você tirar isso daqui agora? Todo esse prédio vai cair. Isso aqui não aguenta o peso. Elas estão sustentando tudo isso aqui. É impossível você tirar uma coluna de um prédio. O prédio desaba. O prédio desaba. Quando você sai da onde Deus te plantou, da onde Deus te colocou para ser uma coluna, você vai desabar. Quando o filho pródigo voltou a ser abençoado, ele pegou muita grana, teve oportunidade de emprego. Eu te pergunto, ele conseguiu prosperar longe do pai? Não. Ele voltou e disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não nem sou digno de ser chamado teu filho. Quem aqui é digno de ser chamado filho de Deus? A Bíblia diz que todos nós merecíamos a morte. A morte. Mas Deus nos salvou com a sua graça, e a graça é Jesus. Jesus é o favor imerecido de Deus. Jesus foi o sacrifício de Deus por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E a vida eterna não é uma manifestação só quando você morre e vai para o céu. A vida eterna é o reino de Deus fluindo de dentro de você. É a vida de Deus fluindo. E não importa quem se levanta contra você. Não importa quem acredita ou deixa de acreditar. Você é um oceano. Você é um oceano. E o Espírito Santo está dentro de você. E quando você está curado, quando você está bem com Deus, está santificado, Ele está dizendo lá dentro de você: haja cura, haja poder, haja salvação, haja nações, haja casa que meu filho precisa.
haja libertação, haja restauração do lar. Haja. Quando o reino de Deus começa a fluir de dentro de você, começa a fluir de dentro de você. Tem muitas coisas boas acontecendo na minha vida hoje. Muitas coisas. Em várias áreas. Eu pulei uma fogueira. Eu fiz 2 procedimentos na vista. Eu estava praticamente cego. Uma catarata muito forte nos 2 lados por causa da diabetes. E o doutor disse, olha, se tu não te operar agora, isso vai afetar a tua córnea, pode ficar cego. Depois, eu passei por 4 procedimentos. Um para parar uma infecção que eu tinha muito grave, que não deu nem para o médico operar a pedra, porque senão ia ficar na pedra. Outra para tirar o catéter. Outra, eu botei outro catéter e tirei a pedra e depois fui tirar o catéter. 4 procedimentos. O médico disse, olha, não, tudo isso que eu estou fazendo hoje, meu médico nem sonha. Ele diz, só vai poder fazer qualquer coisa assim depois de 6 meses. Irmão, em menos de 1 mês eu já estava na ativa de novo. Por quê? Porque eu creio na promessa de Deus que Jesus já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O que faz efeito na tua vida é a tua fé em Deus, fé na palavra de Deus. Crer, aquele que crê será salvo. Então, quando você se entrega ao Senhor, a vida de Deus, a salvação de Deus, a vida abundante de Deus, através do Espírito Santo, vai transbordar. Agora você sabe qual é a minha maior riqueza que Deus me deu, tem me dado esses tempos. Fica de pé aí, seu Bacelar, Fábio, o Almir, vai se batizar hoje. Fica de pé, meu querido. São essas almas aí. São as almas. São as almas. Quando o nosso coração anseia por isso, a gente arruma tempo, a gente tem tempo. Deus abençoe vocês. A gente precisa fluir no reino de Deus. O rio precisa fluir. Queridos, esse exemplo é um exemplo antigo, mas é o que eu mais vejo, isso mudou a minha vida. Que na Palestina tem o Rio Jordão, que é conhecido como o Rio da Vida. E o que acontece com o Rio Jordão? Ele tem aquela água docinha, potável, que as pessoas bebem. E aonde ele passa, ele distribui as suas águas por outros afluentes. Ele sai distribuindo. Mas também ele desboca num mar chamado Mar Morto.
que esse mar é tão salgado, tão salgado, tão salgado, que a pessoa flutua, nem peixe consegue viver nele. Como o rio da vida desboca no mar, que é o mar morto. É aquela pessoa que só está esquentando o banco da igreja. Só recebe, só recebe, só recebe. Só quer o venha a nós, como dizia a minha avó. Só quer o venha a nós, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu preciso. E não pode compartilhar a salvação. Não pode ganhar almas, não pode mostrar para a esposa, para o marido, o amor de Deus, para os filhos, para os pais. Quantas vezes a gente está na igreja, uma jovem, e até dançando, e a sua mãe está na cozinha, apeada, e diz: filha, coloca a mesa para mim. Ela: ah, não, de novo. E sai falando. E o pai diz assim: filho, vai comprar o pão lá para a gente. Ele mesmo é o que come mais. Mas ele sai reclamando. O que caracteriza o Filho de Deus é o amor. E uma das principais características também do Filho de Deus é o serviço. Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Aprenda a servir. Aprenda a servir. Porque eu me apaixonei pela minha esposa, pela Samira, é que ela era aquela jovem que todas as jovens iam embora dos retiros, do encontro como esse. Ela era aquela jovem que ficava limpando, varrendo, ficava ajudando as irmãs na cozinha. E ela era uma jovem independente no seu trabalho, tinha o seu carro, tinha o seu apartamento. Ela fazia porque ela queria servir, ela tinha amor pelas coisas de Deus. E aquilo me encantou. Aquilo me encantou. Me lembro que uma vez fui dar a paz do Senhor para ela, a mão dela só alho. Fiquei apaixonado pelo aquele cheiro de alho. Porque não era só Luluzinha. Sempre admirei a minha mãe, que é uma mulher que eu nunca vi o meu pai reclamando. Que a Bíblia diz que nunca comeu o pão da preguiça. Eu sempre pedia para Deus uma esposa assim. Irmã, você quer o melhor de Deus? Dê o seu melhor, faça como a apóstola Suzana falou. Rale, se esforce e dê o seu melhor. Gere o melhor de você. Se discipline. Hoje, no culto de domingo, eu fui para a igreja, eu fui pregar. Fiquei muito triste, eu vi uma jovem lá. Eu disse assim: eu acho que essa jovem não foi para o congresso, porque ela não tem dinheiro para pagar o congresso. E chamei ela e disse: irmã, por que você não foi para o congresso? Foi por causa de dinheiro? Não, a minha mãe já pagou para mim, é porque eu não quero ir mesmo. Triste. Triste. Cada vez, podendo estar num momento desse aqui,
adorando a Deus, buscando a Deus. Está fazendo o que lá fora? O que você está fazendo da sua vida? O que você está dando para Deus da sua vida? Jesus disse, olha, assim como eu dei a vida por vocês, dei a vida pelo seu irmão. Dei a vida. Queridos, hoje eu quero te desafiar a você tomar uma decisão. Uma decisão não é porque, o pastor está me olhando, o meu líder está me olhando. Não, uma decisão por Jesus, como um dia eu tive que tomar na minha vida. Uma decisão de servir a Jesus, custe o que custar, doa o que doer. Uma decisão de Ruth, uma decisão de Davi, que disse para Saul, bom, já que eu não posso vencer o gigante, mas deixa eu ir lá, pelo menos eu me sacrifico, enquanto o exército vai por trás e ataca ele pelas costas. Como diz o pessoal no interior, a traição. Davi não estava aí. Davi sabia que, humanamente falando, aquele gigante era muito mais poderoso que ele. Humanamente falando, ele tinha escudeiro, ele tinha um cara que só para ficar defendendo ele com escudo. Ele tinha lança, ele tinha espada, ele tinha armadura. E Davi tinha uma funda na mão e 5 pedrinhas. Por que você ter tanta coisa se você só precisa de uma pedra? Tem gente desesperada querendo tanta pedra, tanta coisa. Você só precisa da pedra angular, que é Jesus. Davi só precisou de uma pedra para encravar na testa daquele gigante. Você só precisa de uma pedra, uma rocha do teu lado. E a palavra de Deus diz que não importa as tempestades que vêm, não importa o que vier contra você, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, você estiver firmado nessa pedra, você continuará de pé. Você continuará de pé. Você continuará de pé. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado, eu sou igual a pizza. Diga assim para ele. Sou igual massa de pizza, diz assim. Muitos jovens não entendem isso, mas os irmãos que fazem pizza sabem o que é, né? A pizza precisa ser sovada, pá, jogada na mesa e batida, pá, pá, pá. Não importa quantas pancadas você vai levar, pá, pá. Não importa quantas pancadas você está levando, escuta o que eu estou te dizendo, pá. Enquanto mais perseguiu a igreja, mais a igreja crescia. Um sábio falou assim, esses crentes, o sangue, para de matar eles, que o sangue deles parece semente, e quanto mais a gente derrama sangue deles, mais eles crescem. Você é como massa de pizza, e quanto mais bate você, e você continua firme com Jesus, você continua crescendo. Amém? Cadê os guerreiros de Deus aqui? Amém. Vou falar mais baixo. Cadê os guerreiros de Deus aqui? Amém. Queridos, a nossa maior alegria, às vezes a gente fala, briga,
confronta. Mas a nossa maior alegria é ver vocês vencendo. E vencer na vida não é só ter um curso de faculdade, não é só ter dinheiro ou uma boa casa, é ter Jesus. É ter Jesus. A palavra de Deus diz que é melhor você estar numa casa que só tem verdura, mas tem paz, do que você estar numa casa que tem um boi cevado, mas é só briga e confusão. Amanhã eu quero estar sentado aqui e ver você subir, talvez com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e dizer, falando da palavra de Deus, e dizer: olha aí, apóstolo, valeu a pena. Olha aí, apóstola, valeu a pena. Hoje eu tenho um lar feliz. Não é a falsa graça que você não vai ter problemas. Não, você vai levar muita, porque você é uma massa de pá, 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 pá. Mas sobre todas essas coisas, oh glória, tentaram jogar Daniel na cova dos leões, tentaram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O rei podia não ter levantado o cetro e ter mandado matar Esther. Ela foi contra a lei lá. José poderia ter rejeitado e abandonado Maria, e ela corria um sério risco de morrer apedrejada, que era a pena da época. Acusada de adultério. Mas ela diz: eis aqui a tua serva, faça comigo o que tu quiseres. Você pode levantar as mãos hoje e dizer assim: eis aqui a tua serva, o teu servo. Eis aqui, Senhor, faça comigo o que tu queres. Deus começou a brigar, lutar pela vida de Isaías. E Deus vinha: eu quero, eu te quero, eu preciso, quem eu enviarei? Quem enviarei? E Isaías começou a botar um monte de desculpa. E depois ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. E depois ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo com umas tochas de fogo e tocou na boca dele e disse: pronto, eu purifiquei a tua boca. Deus não está se importando com o teu passado. Deus não quer saber, até ontem, até sábado, quando você entrou aqui, Deus quer saber do teu futuro. E ele continuou clamando: a quem enviarei, a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha o homem de Deus que Isaías foi. Olha o homem de Deus que ele foi. Talvez você se veja apenas como uma pessoa de lábios impuros, de pensamentos impuros. Mas Deus te trouxe aqui hoje, Ele quer mudar a tua história. Aqui estão os anjos do Senhor. Está o Espírito de Deus. E esse anjo está com uma tocha de fogo. Ele quer tocar em você e dizer: está aqui, eu te purifico. Eu te purifico, diz o Senhor. Eu te purifico. Eu te purifico. Amém? Seja um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. Seja uma pessoa disposta a dar o que for pelo reino. Eu quero encerrar essa mensagem mostrando para vocês algumas pessoas do nosso tempo que hoje a maioria não estão vivas porque morreram por amor a Cristo.
Desculpa, às vezes eu não consegui falar, pronunciar direito o nome, mas eu queria citar isso, né? Está aqui. Jim Elliot. Esse homem levou o evangelho a uma tribo não alcançada no Equador e foi assassinado enquanto evangelizava. Ele disse assim: não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Derek Wolf permaneceu fiel a Cristo diante do nazismo, foi preso e executado, e disse assim: quando Cristo chama o homem, ele o convida para vir e morrer. David Brenner evangelizou indígenas, mesmo sofrendo enfermidades severas. Eu não me importo onde ou como eu viva, contanto que eu possa ganhar almas para Cristo. Esses homens me constrangem. Corey Table escondeu os judeus durante o Holocausto e foi preso em campos de concentração. Ela disse assim: nunca tenha medo de confiar seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Elizabeth Elliot permaneceu no campo missionário após perder o marido assassinado. Você nunca perde quando entrega tudo a Cristo. M. Carmichael resgatou crianças da escravidão e viveu anos com dores físicas intensas. Ela diz assim: missões não são um chamado para conforto, mas para a cruz. Ellen Roosevelt serviu no Congo e sofreu violência por amor ao evangelho. E disse assim: o sofrimento nunca é desperdiçado quando é entregue a Deus. Perpétua foi morta por se recusar a negar sua fé e disse: eu não posso ser chamada por outro nome senão aquilo que sou, uma cristã. Felicidade foi executada por permanecer firme em Cristo. Agora sou eu quem sofre, mas lá será outro em mim que sofrerá por mim. Anne Ashen foi torturada e queimada viva por sua fé. Prefiro morrer na verdade do que viver na mentira. Queridos, essas são pessoas dos nossos tempos que estão dando as suas vidas por Jesus. Em países comunistas, aqui nós ainda temos liberdade de pregar no Brasil. Aqui hoje nós ainda temos liberdade de anunciar o reino de Deus. Vamos expandir o reino. Aqui tem quase 200 jovens, fora os encontreiros. Alguns chegaram hoje, estão assistindo aqui no final
Então temos mais de 200, eu creio, umas 250 pessoas aqui. Nós temos o poder de revolucionar o mundo para Cristo. Hoje o Senhor te encheu. Desde sábado, o Senhor está te enchendo do Espírito. Está tirando impurezas de você. O que você está botando no lugar do reino de Deus não vale a pena. Não vale a pena. O Senhor, entre milhares e milhares de pessoas, te escolheu para fazer a diferença, para pregar o Evangelho, para amar o seu reino. A palavra diz um dia, diga assim comigo, um dia, nos teus átrios, falei mais do que 1000 dias sem o Senhor. Diga comigo, um dia, na tua presença, vale mais que 1000 dias sem o Senhor. Ame a Deus. Você ama seu lar, sua família, ame o Senhor. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo o que você precisa, tudo de melhor virá para você. Porque isso é a promessa de Deus. Isso é a promessa de Deus. Sacode firme teu irmão e diga a tua irmã, diga, isso é a promessa de Deus. Diga, Deus tem promessa para você. Deus tem promessa. Que você saia daqui e o reino de Deus expanda. Eu quero que você chegue comigo no próximo congresso de carnaval e diga assim, pastor, está aqui mais 2 almas que eu ganhei para Jesus. 3 almas. Eu abri a minha célula. Eu quero que a apóstola Samira olhe para você e diga para mim, Helder, está vendo aquele jovem, aquela jovem? Eles são uma bênção, ela é uma bênção. Isso que importa. Isso que importa. Tudo nesse mundo vai passar. Só o que você faz para Deus ficará eternamente. Hoje tem pessoas que fazem uma estátua e dizem, esse é São Pedro. Então se ajoelhando na frente dessa estátua. Ah, esse é o São Judas, está se ajoelhando. Santo Macabeus, está se ajoelhando. Quem eram esses homens, hein? Pescadores analfabetos. Homens sem nenhuma expressão. Que não tinham servido para ser talmedim, discípulo de nenhum mestre. E Jesus pegou aqueles que ninguém queria e transformou em homens que hoje todos conhecem e adoram. Por quê? Porque o mesmo convite que ele fez para Pedro, ele está fazendo para você hoje. Larga tudo e segue-me. Larga esse teu barco Panema, essa tua pescaria Panema, esse tipo de vida que tu tem levado, que tu só tem visto fracasso, e segue-me. E aquele homem nunca imaginou que ele ia ser o líder da igreja um dia aqui na terra. Você nunca imaginou talvez o que Deus tem preparado para você. Que você será o que Deus tem para você. Agora eu não sei o que estava te distraindo de Deus. Deixe fora.
Se quer saber uma coisa, quando não é de Deus, é quando ela te afasta do Senhor. Tudo que te afasta de Deus, não é de Deus. Tudo que te afasta de Deus, não é de Deus. Tudo que te aproxima do Senhor, é bênção. Pode parecer uma coisa insignificante, é bênção. Estava num momento aqui de oração e a gente estava orando e o Almir chorando muito. Eu vi. Eu perguntei para ele: o que você viu? Eu vi aquela casa de Marudá cheia de pessoas adorando a Deus. Que seja isso que te emocione. Seja isso que te emocione, ver a sala da tua casa cheia de pessoas adorando a Deus. Ah, não tem lugar na tua casa de ver os bancos daquela praça que fica lá perto, cheio de pessoas adorando a Deus. Olha quantas coisas bonitas nós vemos aqui, quantas apresentações, quantos talentos, quantos jovens tocam violão, tocam outros instrumentos. Por que nós não vamos para as praças? Por que não nos apresentamos nas praças? Por que não pregamos? Por que nós não mostramos para os outros jovens que não é preciso se drogar para ser feliz, que não é preciso se embriagar para ser feliz, mas a felicidade está dentro de nós. A felicidade é Jesus, Ele opera de dentro de nós. Cadê aqueles jovens que ficam dançando aqui? Vocês aí? Tem mais aqui? Quem é o líder de vocês? Missionário Adriano, parabéns. Você vê como uma influência, esses jovens não deram, a maioria é adolescente, não deram trabalho nenhum. Em todo louvor, eles são os primeiros a virem para cá e dançam. Na hora da oração, eles choram, eles oram. Por quê? Nós temos o poder de influenciar, irmãos. Ou você, o papai falava muito isso, né? Ou você influencia ou você vai ser influenciado. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Qual foi a dificuldade que você entrou aqui? Talvez você nem se lembra. Sabe por quê? O Rei dos Reis está aqui. Aquele que pode tudo. Eu posso, ele diz. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém. Que o reino de Deus expanda dentro de você. Que quando vierem subestimar, você diga: eu sou um guerreiro de Cristo. Eu sou comprometido por Cristo. E se eu precisar, eu dou a minha vida por Ele. Mas eu jamais largarei o Senhor. Como o apóstolo Sandro falou, até a eternidade. Até depois da eternidade. Até a eternidade. Amém? Quem é saudado de Jesus? Fique de pé nesse momento.